Paz e graça, meus irmãos, que o nosso Deus possa estar nesse dia derramando o seu favor, a bênção dele sobre sua vida. Estamos iniciando a nossa segunda semana da nossa jornada. Que bênção! Semana passada foi extraordinária e hoje, com o nosso 8º dia, estamos dando sequência à nossa fala acerca da confissão, do reconhecimento dos nossos pontos fracos, dos pecados, uma mudança de rota de forma prática. E dando sequência à mensagem de ontem, onde nós compartilhamos com você sobre o poder da confissão e do perdão, nós estaremos vendo isso na prática a partir do rei Davi, no Salmo 51, verso 10. Eu já convido você a compartilhar este áudio, a comentar como tem sido essa jornada para você, para sua família. Nós estamos focando no indivíduo e a partir dessa mudança do indivíduo, a mudança no geral, eu creio, vai acontecer pelo poder do nome de Jesus. O tema de hoje é um coração puro e um espírito inabalável. O texto é de Salmo 51, verso 10, que diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável. É por isso que eu quero desafiar você a continuar confiando em Deus, porque Deus tem esse poder de restaurar-nos de dentro para fora. Assim como fez com o rei Davi, que ao escrever este salmo, por exemplo, estava quebrantado após ter sido confrontado pelo próprio pecado que ele havia cometido, mas que estava ocultando, né? Ele reconhece que para uma vida íntegra e plena diante de Deus, não basta apenas corrigir um comportamento externo, né? Onde todo mundo está vendo, eu vou na frente de uma pessoa, das pessoas de forma, né? E ocultamente de outro. Não. Percebe que nesse texto, Davi nos mostra claramente, na realidade, nesse verso, que é necessário que o coração seja purificado e que seu espírito, que isto é, seu eu interior, esteja fortalecido. Davi não confia em sua própria capacidade de mudar sozinho. E nós não deveríamos seguir esse caminho, como muitos buscam, né? Mudar sozinho. Eu vou conseguir, na força do braço. A gente precisa compreender que sem o Senhor na nossa vida, nós não podemos fazer nenhuma mudança significativa, né? Eu conheço história mesmo de pessoas que pararam de beber e batiam no peito. Não, eu bebi porque eu sou um homem de palavra. Pode acontecer, né? Não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas que depois voltaram porque foi na força do braço. Mas quando nós contamos com o Senhor, quando nós clamamos por um ato divino, né? Com certeza Deus ele pode mudar, assim como criar um espírito, um interior inabalável, fortalecido através da ação do Espírito Santo. Thomas Merton ele vai destacar, por exemplo, que a pureza de coração é o que nos permite ver a Deus. E foi isso que ele disse também para Samuel, né, que ele não vê como o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Um coração impuro, ele nos cega espiritualmente, mas quando buscamos essa purificação do nosso interior, nossa visão espiritual se alinha com a vontade de Deus. É isso que ele quer, que nós nos alinhemos à vontade dele. Por isso eu quero desafiar você hoje a dar sequência à nossa ação prática de ontem, né? Que é olhar para dentro de si e ver o que precisa ser trabalhado. Até solicitei a vocês que escrevessem no papel e vamos só fazer um resumo aqui para a gente fechar esse ciclo de ontem e hoje. Eu queria te convidar a perceber, por exemplo, se há alguma motivação oculta no seu coração. Por exemplo, pergunte aí da seguinte maneira: estou fazendo isso, né? Muitas vezes a obra de Deus, ou fazendo algo, né, para agradar a Deus ou para ser reconhecido pelos outros? Isso acontece muito. Tem gente que canta para agradar as pessoas, não para louvar a Deus. Outros pregam para poder ser elogiado, não para agradar a Deus. Pense aí, talvez a motivação, né, do seu coração em fazer algo bom não tem sido boa, né? Ou desejos egoístas. Avalie, por exemplo, se as suas decisões que você tem tomado tem apenas pensado no seu próprio benefício ou está considerando se é para o bem coletivo, o bem da família, o bem, né, do reino de Deus. Pense também sobre os seus padrões de pensamento impuro, né? Isso inclui vontade de tomar uma cachaça, uma cerveja, ou relações sexuais ilícitas, autoestímulo sexual, julgamento, pensamentos imorais, enfim. Pense em seus padrões de pensamento, se tem sido
pensamentos que glorificam a Deus ou se tem sido impuro. Olhe se há rancores, ressentimento guardado, se você está precisando liberar perdão para alguém, né? Então, o que Davi está dizendo, Senhor, purifica-me e faz do meu espírito, né, inabalável, cria em mim, renova em mim, dentro de mim, um espírito estável e inabalável. Por isso, eu quero te indicar em Cristo um caminho de mudança hoje. Primeiro é orar intencionalmente, é o que a gente já tem falado muito e tem feito isso, escrevendo e orando intencionalmente por áreas que nós temos identificado como padrões ruins em nós, né? Então hoje faça a oração de Davi no seu coração aí, não apenas repita os versos, mas fala de coração: Senhor, purifica minha mente quando eu estiver tentado a invejar ou a olhar com olhos cobiçosos para o sexo oposto, com desejo no coração. Ore para Deus, crie em mim um coração puro, examine as suas intenções, antes de qualquer decisão ou ação, pergunte: o que está me motivando a fazer isso? É o orgulho? É a carência? É o desejo de agradar os homens? Veja isso, substitua, como nós já mencionamos aqui, pensamentos negativos e de incredulidade. Quando perceber uma atitude impura surgindo, substitua constantemente aí por pensamentos bíblicos. Nós já fizemos essa atividade aqui, eu estou relembrando com vocês. Então, busque praticar o que nós já temos feito. Então, a ação prática para hoje tem 6 passos, anota aí. Primeiro, reserve no mínimo aí uns 10 minutos de silêncio, refletindo após ouvir esse áudio. Vai para um lugar tranquilo, reserve esse tempinho e lá no seu interior, após esse tempo, fala para Deus: Senhor, quais as áreas do meu coração precisa de purificação hoje? Deus, quais? Me mostra, né? Aquele papel que você escreveu ontem, pegue ele, olhe para ele, leia e começa orar especificamente sobre cada uma. Senhor, eu escrevi aqui ontem que eu estou tendo pensamentos promíscuos e eu estou orando, colocando isso diante do Senhor. Peço ao Espírito Santo, meu irmão, para poder iniciar um processo de limpeza, sabe? Como eu falei ontem, não tenha no seu coração essa sensação de que você não tem pecado nenhum. Todos nós cometemos erros e pecados, falhas, e precisamos estar confessando diante do Senhor. Não estou falando de pecados que já foram confessados, superados e restaurados, mas estou falando que diariamente, às vezes é uma palavra, uma coisa, um sentimento, que é essa autodescoberta que nós estamos construindo aqui, não é isso? E então, em quinto lugar, após orar, pega esse papel, você vai rasgar com ato de fé, né? Rasga, coloca fogo, como fosse uma metáfora que estivesse ali queimando, né, essa atitude em uma atitude de fé. E escolha uma prática para substituir essa prática errada. Escolha uma atitude, né, para substituir essa prática ruim como um mecanismo de purificação. Porque o que é algo que é purificado? Algo que torna mais límpido do que antes, mais brilhante do que antes. O fogo purifica o ouro. Então, em vez de criticar alguém, por exemplo, começa a elogiar pelas coisas boas. Eu me lembro de um senhor, né, que falava: será que a gente só tem coisa ruim? Será que não tem uma coisa boa que as pessoas não possam olhar? E elas têm, nós temos. Então, em vez de ficar criticando pelo ato ruim, elogie pela coisa boa. Em vez de alimentar um pensamento ruim, declare um versículo bíblico, como nós já temos feito, e faça um ato de bondade sem esperar reconhecimento. São exemplos que você pode fazer hoje de ações que se substituam às ações antigas. Irmãos, transformação verdadeira começa de dentro para fora. Não adianta você mudar suas roupas sem mudar seu caráter. A roupa precisa ser o reflexo do caráter, né? Tem muitos ladrões de paletó, assim como tem muitos homens de Deus de regata e de bermudão. Então, precisamos compreender que a roupa não define o caráter. Embora que, né, a roupa ela vai ser reflexo do caráter, porque quando nós estamos com o caráter transformado, isso reverbera em tudo que fazemos, inclusive a roupa, não é isso? Quando o coração é limpo, nossas ações naturalmente refletem a integridade e o amor que nós temos pelo Senhor. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo
terá luz. É o que Jesus disse. Amém? Então espero que nesse 8º dia, início de uma nova semana, você já comece aí, se desprendendo dessas coisas ocultas. Procure alguém para confessar, irmão. Confesse para alguém, seu pai, sua mãe, seus amigos de confiança, seu pastor. Ore e fala com alguém, porque essa pessoa vai te ajudar, a superar esses desafios. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por a bondade do Senhor e pela oportunidade de confessarmos os nossos pecados e de começar um processo de purificação de dentro para fora. Não basta apenas autoconhecer, não basta apenas saber daquilo que nós temos que melhorar. É necessário nos comprometer com essa mudança. E esta pessoa está fazendo isso hoje. Eu oro pedindo que o Senhor tenha força a esta pessoa. E nas últimas 2 palavras voltadas para esse contexto, de amanhã falaremos sobre a graça que transforma no dia 9. E no dia 10, o poder que age na fraqueza, que o Senhor possa concluir essa boa obra no nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Até amanhã. Para a glória de Jesus. Comentem, curta e compartilhem o nosso vídeo, irmão. Em nome de Jesus. Paz.